Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré possa te guiar a todos os momentos, a todas as horas, transformar a tua vida, a tua vereda, que você possa andar no caminho de Jesus. Que a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele fala isso dessa forma. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nessa manhã de hoje, eu primeiramente quero agradecer a Deus por mais esse fôlego de vida que Deus está proporcionando para mim e para você. Pela gente estar de pé nesse momento, pela gente estar respirando, pela gente estar na nossa casa com a nossa família. Muitas das vezes tem pessoas agora neste momento que estão no leito de hospital, não sabe se vai sobreviver, se vai morrer. Tem muitas pessoas também que estão debaixo de pontes, becos e vielas, sem nenhuma família, sem ninguém para ajudar. E queria sim ter muita família, queria sim ter um lar. Em vez disso, você levanta agora nessa manhã e não agradece a Deus pela casa que Deus te proporcionou, pela sua família que Deus te proporcionou, pela sua mãe, pelo teu pai, pela tua esposa, pelos teus filhos. Muitas das vezes você já levanta murmurando, já levanta já caçando para você mesmo algum problema. E o inimigo, ele está ao meu redor, ao teu redor, como um leão bramando alguém para tragar. Ele está esperando somente uma palavra sua para saber o que ele vai fazer, para que você possa fazer o que ele quer. E para que isso não aconteça, você tem que levantar toda manhã, se revestir das armaduras de Deus. E sim, fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Você já falou com Deus essa manhã? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu, evangelista Alisson Louvo, nessa manhã venho trazer uma palavra para vocês no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 e diante. A palavra de Deus diz assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberão, para observar como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as canas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixam o mandamento de Deus e retêm as tradições dos homens, como a lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. A palavra de Deus hoje que eu trago para você nessa manhã é sobre a impureza e sobre a pureza do seu interior. Aqui, os fariseus e os escribas queriam achar qualquer forma para atingir Jesus, para atingir os discípulos de Jesus. Mas Jesus, ele era muito sábio. Ele pensava, ele parava, ele analisava e sim, ele dava a resposta. Ele não dava a resposta de imediato. Ele esperava um pouquinho e sim, ele dava a resposta correta, para que ele não viesse a tropicar nas próprias palavras dele. Então ali os fariseus e os escribas ali
falaram para Jesus por que os discípulos dele comiam com as mãos impuras, sem lavar as mãos. Eles, muitas das vezes, todas as vezes que eles iam no mercado, eles iam em qualquer lugar, eles lavavam a mão, ou a palavra de Deus diz pra gente que qualquer coisa que eles iam fazer, eles lavavam a mão primeiro, senão eles não comiam, eles não faziam nada. Foi aonde que eles perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos, Jesus, não seguem as tradições antigas e comem com as mãos impuras dessa forma? Foi aonde que Jesus falou para eles, seus hipócritas, bem que Isaías profetizou de vós. Muitos honram a Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, com os lábios, mas o coração está longe, que é o principal. Eu quero que você entenda, eu falei no começo, vou voltar a repetir. O inimigo, ele está sempre ao redor de você. Ele está sempre querendo achar alguma pessoa mais fraca para querer falar uma palavra para você, para querer te atingir. E naquele momento ali, eu creio que o inimigo estava em volta daqueles fariseus, daqueles escribas ali, querendo provar Jesus, querendo que Jesus ali falasse qualquer palavra errada para que ele viesse a pecar. Mas Jesus era muito sábio e ele está deixando essa sabedoria para mim e para você através do Espírito Santo de Deus. Você não tem que seguir as doutrinas dos homens. Os escribas e os fariseus, eles seguiam as doutrinas antigas, eles impunham coisas para a população que estava ali em volta, mas eles mesmos não faziam. Muitas das vezes eles colocavam um cargo sobre aquelas pessoas ali e eles mesmos não faziam. Eles mesmos não respeitavam a Deus. Eles mesmos desobedeciam Deus. Então ali naquele momento ali, eles ali pegaram ali e ficaram falando ali na cabeça de Jesus ali, pelos discípulos de Jesus. Muitas das vezes também vai aparecer pessoas à sua volta que vai ficar falando para você, faça isso, faça aquilo, vai ficar querendo te provar, não, você faz isso, você faz aquilo. Nossa, essa pessoa que está aí na sua volta faz isso, por que ela faz isso? Você não tem que dar ideia para as pessoas que estão à sua volta, e você não tem que seguir a doutrina dos homens. A doutrina que você tem que seguir é a doutrina de Jesus, é a Bíblia Sagrada. Muitas das vezes você está dentro de uma igreja e você está fazendo tudo errado. Você está seguindo a doutrina dos homens. E Deus ele não agrada disso. Para de seguir a doutrina dos homens e segue a doutrina de Jesus. Para de achar que tudo que o homem te fala é certo. Se ele fosse tão certo assim, Deus já tinha arrebatado ele. Somos falhos, miseráveis e pecador. O único meio de você obter todas as informações que você quer para a sua vida eterna é você tendo uma Bíblia Sagrada. E sim, você estudando ela através do Espírito Santo de Deus, Deus vem falando com você. Porque quem te dá o discernimento espiritual da palavra é o Espírito Santo de Deus. Eu mesmo, antes de entregar a minha vida para Deus, eu lia a palavra, lia, relia, e eu não conseguia entender o que Deus estava falando comigo. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, eu consigo entender, eu consigo compreender o que o Evangelho do Senhor está me falando. E a doutrina que eu sigo a doutrina de Jesus. Eu não sigo a doutrina do homem. E as pessoas ficam se rebaixando à doutrina dos homens sobre a face da terra, achando que estão corretas e não têm vergonha na cara de estudar a palavra do Senhor e buscar através da palavra do Senhor a sua resposta. A palavra de Deus diz para mim e para você, você que está em pé, toma cuidado para não cair. Então você acha que está na doutrina correta, cuidado, que talvez essa doutrina que você está seguindo, está te levando para o fogo eterno. Essa é a palavra que eu venho deixar para você nessa manhã.
Não adianta você querer fazer igual aqueles fariseus ali, aqueles escribas, lavarem as suas mãos, lavarem para comer, para fazer isso, para fazer aquilo, mas por dentro de você está impuro. Por dentro de você está igual um sepulcro. Só os ossos. Começa a se entregar a Jesus, que Ele vai te curar em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a palavra que eu venho deixar para todos.